Está conosco aqui o Luiz Francisco de Carvalho Filho, que é advogado criminal, está aqui conosco. Olá, doutor. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Como vamos, Josias? Vamos nessa loucura, né? Vamos nessa loucura, porque a gente discutindo aqui no nosso programa, professor, essa situação de os Estados Unidos, o governo Trump aplicar uma sanção ao ministro do Supremo Tribunal Federal. No meio desse caminho, né, uma tentativa do filho dele injustamente prejudicar, segundo a Procuradoria-Geral da República, o andamento do processo. Como é que o senhor vê uma sanção como essa sendo aplicada a um ministro? Segundo as apurações aí, pode vir em 10 dias. O senhor acredita que isso realmente vá vir? E o que isso representa para o nosso país? Olha, do governo Trump você pode esperar tudo. Ele tem feito loucuras. Enfim, isso não tem nenhum sentido político. As sanções normalmente acontecem, sanções internacionais, em caso de abuso de poder. Então, as sanções aos russos praticados pelos próprios Estados Unidos há tempos atrás e tal. Eu não vejo muito sentido nessa coisa. Agora, o que eu vejo é que esse inquérito ajuda ainda mais o Bolsonaro, esse novo inquérito. Esse inquérito do Eduardo Bolsonaro, que o senhor diz, quer dizer, esse pedido de investigação do Eduardo Bolsonaro, na sua opinião... Oi? Na minha opinião, é um inquérito que ajuda o Bolsonaro, porque ele é um inquérito sem uma finalidade jurídica muito evidente. Porque qual teria sido o crime praticado pelo Eduardo Bolsonaro? E se eu lhe perguntar, doutor Luiz Francisco, muito bom tê-lo aqui, há tempos não nos vemos, né? Eu ia lhe perguntar, a Procuradoria menciona no pedido que encaminhou ao Supremo o crime de coação, como se o Eduardo Bolsonaro tivesse poderes para coagir autoridades do Departamento de Estado americano. Eu não vejo nenhuma... A Casa Branca para impor sanções ao magistrado brasileiro, né? Faz nexo isso ou não? Eu não vejo muito nexo, porque não é uma coação, né? A coação você pode tentar... Ela é feita para tentar impedir algum tipo de prova dentro de um processo. Não é uma ameaça. O ministro relator não vai julgar numa direção ou noutra direção por conta de de uma suposta atitude do governo dos Estados Unidos. Então, eu não vejo crime. Eu vejo uma movimentação política que você pode discutir, que você pode taxar de estupidez, etc., mas eu não vejo um crime. Então, o destino desse inquérito será o arquivamento. Não sei quando o Supremo pode utilizar isso para tentar inibir as ações do Eduardo Bolsonaro, mas eu não vejo nenhum crime praticado por ele. Vejo uma movimentação política e ponto. Então foi um erro da Procuradoria-Geral da República e um erro até do próprio Supremo, doutor? Na minha visão, eu acho que tem dois erros. Quer dizer, o primeiro, você abriu um inquérito que você reforça a posição de uma suposta perseguição. E você manter este inquérito nas mãos daquele que seria a vítima da ação do governo dos Estados Unidos é ainda mais sem sentido na minha visão. Luiz Francisco, bom dia, Sakamoto aqui, obrigado pela presença. Agora, pensando... Tudo bem? Faz tempo também. Pensando na questão do desenvolvimento e do desenrolar das prováveis sanções que podem sofrer tanto o ministro Alexandre de Moraes quanto o STF, o senhor acredita que
sancionado, tanto o Moraes quanto eventualmente outros ministros, isso vai mudar o curso do processo? Eu não acredito. Quer dizer, não faz nenhum sentido você imaginar que agora, como tem essa sanção, eu vou absolver o Bolsonaro e aí, quem sabe, retirar a sanção. Quer dizer, não faz nenhum sentido. É um ato de espetáculo do Eduardo Bolsonaro, essa movimentação toda, e acho que o Supremo e a Procuradoria-Geral da República entraram nesse espetáculo meio que sem avaliar as consequências disso. Agora, doutor, quando o senhor fala isso, muito interessante, o senhor está trazendo aqui a análise, estamos conversando justamente com um jurista, falando que essa abertura de inquérito contra Eduardo Bolsonaro pode ajudar ainda mais Bolsonaro. Isso pode, inclusive, fortalecer a tese que eles utilizam muito de uma espécie de perseguição a Bolsonaro? É isso que Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos, está dizendo que está sendo perseguido. Agora ele terá um argumento a mais, assim, olha, o fato de eu estar aqui nos Estados Unidos tentando mostrar que meu pai está sendo perseguido, eu passo a ser processado também pelo Supremo. Quer dizer, o Supremo acaba colocando ele também numa posição de vítima. Mas e aí, mas aí, nesse caso, doutor, por exemplo, o senhor fala sobre essa movimentação política e esse impacto que acaba tendo. Dessa forma, isso só tem que ser analisado, observado, mas não tem que ter nenhuma ação, porque o senhor acha que é um erro abrir um inquérito como esse? Acho que tem que ter uma movimentação diplomática, como o Sakamoto estava dizendo, que o governo está fazendo, para tentar evitá-la. Eu próprio escrevi a respeito do ex-presidente Bolsonaro, quando estava no poder, pedindo que se instaurasse um tribunal penal da pandemia para que ele fosse punido. Imaginam abrir um inquérito contra mim porque eu estou fazendo uma movimentação política no exterior e estou querendo interferir nas coisas, que no exterior se interfiram nas coisas do Brasil. Agora, supondo, você próprio disse que pode-se esperar tudo do governo Trump. Supondo-se que venha uma sanção qualquer contra o Alexandre de Moraes, que eles apliquem lá aquela lei da época do Barack Obama, que muitos dizem significar uma espécie de morte financeira do sancionado. Supondo que isso ocorra, ainda assim, uma vez teatralizada a cena, acha que o Supremo deveria ignorar? Acha que tipo de reação o Brasil deveria ter se vier algo assim da parte da Casa Branca? Eu acho que não deveria ignorar. Eu acho que, inclusive, seria o caso de se acionar nos Estados Unidos contra o governo norte-americano, por conta de uma atitude absolutamente ilegal e ridícula. A questão que se coloca, a meu ver, é outra. Quer dizer, o que se faz com Eduardo Bolsonaro por conta disso? Não vai poder ser punido por conta dos Estados Unidos ter sido tomado. Eu queria até abrir a nossa... Vou mudar de assunto. Tem mais alguma pergunta sobre isso? Alguém quer mais falar sobre isso? Eu queria até mudar. Só para importar o tema, Fabíola. Então, na hipótese de ocorrer a sanção, a sua opinião é de que aí, nesse caso, a Advocacia Geral da União deveria constituir uma banca advocatícia lá nos Estados Unidos e tomar as providências, se contrapor a esta decisão, eventual decisão da Casa Branca. É isso, né? Eu acho que sim. Acho que esse seria o caminho.